Eu sou o Melk e hoje vamos estudar o livro de Rudolf Steiner, Teosofia. É um livro fantástico e que traz as bases, as fundações, os conceitos principais, os ensinamentos que Steiner desenvolveu, formulou e entregou para a gente em 1904. Um livro incrível que é a fundação da antroposofia. Grande parte dos conceitos da antroposofia eles são alicerçados nesse livro, Teosofia. No nosso programa de trabalho, a gente considera esses ensinamentos permeando todo o programa e isso traz para a gente coerência, né, fundamentação nesse estudo da ciência espiritual. Nesse vídeo, o objetivo é a gente trazer uma introdução. Vou fazer um paralelo com o nosso programa de trabalho, vou trazer a importância desse livro, de Teosofia. Em seguida, nós vamos passar pelas 4 partes, e essas partes a gente vai trazer os conceitos principais, exemplos práticos, algumas citações de Steiner para fundamentar ali a nossa apresentação, algumas histórias ilustrativas, onde em cima dessas histórias a gente vai poder trazer alguns exemplos para aprofundar a nossa compreensão. É um estudo, basicamente o que eu estou propondo aqui é um estudo sobre esse livro, que é incrível e que alinha conceitos, alinha vocabulário, a gente fica na mesma página nesse entendimento sobre como a gente percebe a espiritualidade. Não é só de uma perspectiva antroposófica, mas grande parte é fundamentada na antroposofia, no meu programa de trabalho. A gente vai ter outros estudos, Alice Bailey, a própria Hatha Yoga do mestre Shoko Sui, que já também apresenta várias linhas de estudos por um outro lado. O mestre Shoko tem família chinesa filipina, então ele tem uma base budista e católica dentro da tradição familiar dele. Então ele na Hatha Yoga ele consegue apresentar para a gente uma síntese incrível desses conhecimentos que é possível fazer um paralelo com a antroposofia. Inclusive para mim, foi indicado pelo mestre Showa os estudos de Rudolf Steiner. Então, para mim foi uma grande referência de estudo. E aí eu fui entender depois, mais tarde, essa relação, essa correspondência que eu acabei fazendo nos meus estudos. E aqui eu quero comentar da perspectiva antroposófica como é que Rudolf Steiner traz, mas vocês vão perceber que nos exemplos ao longo do vídeo a gente vai ter os exemplos das mais diversas naturezas, né, espirituais, ali, de natureza de tradição espiritual. O que várias tradições a gente pode ver como exemplo para poder ter essa noção desse material e do nível de diversidade que esse material permite a gente integrar. É incrível, eu adoro esse livro. É um livro que considero os fundamentos do nosso programa de trabalho. É um livro incrível, com um nível de profundidade que eu não tenho habilidade para descrever. O que eu fiz foi buscar os conceitos, os entendimentos, os ensinamentos que estão nesse livro e que a gente precisa alinhar para poder ter um vocabulário, para poder ter um entendimento, para poder ter coerência, para poder ter fundamentos, ter fundação nesse estudo espiritual, nesse estudo que Steiner chamava de ciência espiritual. Então, nesse livro a gente vai passar por essas partes. Ele fala sobre a natureza do homem, é um livro que vai falar sobre os aspectos da natureza humana. Então, ele vai falar sobre a natureza do homem, ele vai trazer os conceitos de reencarnação e karma, depois ele vai falar sobre os 3 mundos e depois ele encerra falando sobre o caminho do conhecimento, onde ele vai trazer algumas práticas que a gente precisa adotar para o desenvolvimento espiritual, seguro, preciso, e que te permita avançar, Então é mais ou menos esse o entendimento. Outros livros mais na frente que a gente vai comentar também vão somar com esses aqui. Tem alguns outros livros de Steiner que eu quero trazer,
Então vamos seguir comigo, vamos começar aqui do começo, vamos para a introdução. Estou aqui na tela com o artigo que eu preparei com todo esse estudo. A gente vai lendo junto e comentando aqui, dessa forma a gente consegue ser mais preciso e objetivo no nosso trabalho. Então, na introdução, o objetivo é apresentar um contexto do livro e sua importância na antroposofia e também no meu programa de trabalho. Como eu comentei antes, a minha ideia é mostrar para vocês aonde eu vejo os reflexos desses conhecimentos, como eu apliquei, para que você possa entender que esse programa, eu vou falar desse programa de trabalho de várias perspectivas. Tem muita coisa embutida nele. O propósito do livro Teosofia é oferecer uma compreensão profunda sobre o ser humano e a sua jornada evolutiva. É o primeiro livro espiritual, 100% ali, de Steiner. Embora Steiner tenha escrito muitos livros sobre filosofia, Goethe e epistemologia antes de Teosofia, o livro Teosofia, este livro de 1904 foi um dos primeiros a abordar sistematicamente a ciência espiritual, marcando uma transição para sua fase esotérica e antroposófica, que vem mais na frente, mas como eu comentei, já coloca ali os alicerces.